queridão nosso aqui dessa igreja. Esse casal já é queridão nosso aqui, já são de casa, né? Mas quantos recebem ela com alegria? Amém? Então vamos orar pela vida dela, pela família dela, pelas filhas, pelo marido. São missionários, são servos do Senhor, que servem ao Senhor nessa nação. Ore pela vida deles. Pai, aprova, Senhor, que a tua filha estivesse aqui nessa manhã. E nós agora, como igreja, queremos abençoar a vida dela. Meu Deus, queremos recebê-la com alegria no nosso coração e abertos para o que vem de Ti, Senhor, através da vida dela. Abençoa, Senhor, o pastor Marcos, onde ele estiver agora, as filhas dela, cuida dessa família, sustenta-os debaixo da Tua mão poderosa. Nós nos alegramos com a presença dela aqui, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Que bom estar novamente aqui com vocês, mais nesse momento, embora seja uma grande responsabilidade estar nesse púlpito, porque eu sei que essa é uma igreja muito sóbria, não apenas sóbria, mas também muito bem cuidada e alimentada. Então, eu rendo graças ao Senhor, porque o pastor Josimar e a Selma, juntamente com o pastor Paulinho, o pastor Ronaldo, nos confiaram o púlpito. E não devemos confiar nossas ovelhas a qualquer um. Então, parece que eles não nos enxergam como qualquer um. Então, eu fico muito contente com isso, nos confiar esse precioso rebanho. Como o Paulinho já falou, eu sou pastora Márcia Moura. Aqui está a minha família, para quem ainda não nos conhece, de repente já tem gente nova na igreja, de repente não, já tem, né? Porque uma igreja saudável é uma igreja que esse grupo está sempre em crescente e sempre temos gente nova. Então, aqui está o meu marido, o pastor Marcos, a minha grandezinha lá, a Mani, atrás, e da frente a Munira, com 12, e a Mani, com 14. E nós conhecemos a Igreja Batista Sião, obrigada, há uns 8 anos nós temos esse vínculo de amor no Senhor, há uns 8 anos. Então, isso é bênção de Deus. E eu estou apresentando minha família para vocês, porque, enquanto eu estava sentada ali, eu olhava 3 adolescentes enquanto eu adorava o Senhor. Eu adorava o Senhor e meus olhos se voltaram para 3 adolescentes. E, por incrível que pareça, no meu coração veio, vamos orar pelos adolescentes. E aí o pastor Paulo, ele foi em cima também, e Deus compartilhou o mesmo coração com ele. E eu tenho uma adolescente, e a palavra que eu quero repartir com vocês, adolescentes, a minha vontade é de chamar vocês aqui na frente para a gente orar por vocês, daqui a pouco, especificamente. Não as crianças, porque as crianças tão pequenininhas, nós pais cuidamos delas, damos direção, né? Mas com os adolescentes, eles já entram numa fase em que o mundo meio que rejeita vocês, né? Não é assim? O mundo não rejeita vocês, as pessoas no colégio? E vocês se sentem meio que ninguém ama vocês, ninguém aceita vocês no grupo? Né? Não é não? Você estava aqui também, não foi? Foi você? Cadê o garotinho que estava... Olha ele ali, o de preto. Parece com ele. São irmãos? São irmãos, ó. Na escola é complicado, não é? A turma meio que te quer, mas meio que te manda para fora do grupo, e aí você fica naquela de, poxa, e aí? Eu abro mão dos princípios que estão dentro de mim, vou fazer como eles, vou viver como eles, para ser legal, para ser o popular da escola, para ser aceito, ou não? Bato firme, não abro mão dos meus princípios. Não é? Eu falo com vocês porque minha filha, a Mani, conversa muito comigo. E essa palavra não é só dirigida a vocês, mas os pais de vocês estão aqui também agora? Pela manhã? Que bacana. Então, vocês pais, como eu tenho lidado com a minha Mani e com a minha Munira? Eu tenho ouvido elas. Eu faço de conta, eu tento lembrar, né? É tão difícil, já com 41 anos, tentar lembrar de quando eu tinha 14, 12. É muito difícil, mas o Senhor nos faz conseguir. E nós precisamos nos transportar para a idade que nós tínhamos antes e entender o sofrimento que a gente passava e tentar ajudá-los com o entendimento que temos hoje. Não como os pais que simplesmente já veta tudo.
sabe? Mas como os pais que ouvem, que entendem, que reparte, que compreende, que primeiro ouve para depois tentar dar uma direção. E muitas vezes a mãe fala assim para mim: mãe, é tão bacana conversar com você, porque você me ouve primeiro, você parece que consegue entender a hora que eu quero uma mãe, a hora que eu preciso de uma pastora e a hora que eu preciso de uma amiga. Então, nós pais, o Senhor nos deu essa capacidade de discernirmos a hora do que o nosso filho e nossa filha está precisando, de um pai, de uma mãe, de um amigo ou de uma amiga, de uma conselheira, de um conselheiro. Às vezes, nós queremos ser só pais. Corta tudo, não. Temos que ser essas 3 pessoas numa só. E eu creio que conseguimos, porque eu estou conseguindo, é graça do Senhor. E quanto a vocês, filhos, eu tenho encontrado muitos jovens e adolescentes procurando e conversando, e eles falam: sabe, pastora, eu tento ser normal, eu tento ser igual a eles, mas assim, é difícil, pastor. Às vezes eu tenho que abrir mão do que eu acredito, porque senão eu fico sozinha. Aí eu entro na onda, eu entro na brincadeira, eu entro sabe, mas lá dentro de mim. Aí eu falei: sabe qual eu falo sempre para eles? Essa sacada o Espírito Santo deu para mim, sabe? Parece que o Espírito Santo dá uns insights assim para a gente, para ajudar vocês, entendeu? Para ajudar minha filha também. Aí, né, eu ajudo minha filha e expando para vocês. Então, a sacada é que não adianta vocês quererem ser... O grande problema da geração de vocês, sabe qual que é? Não só adolescentes e jovens, é porque vocês querem se tornar o que vocês já são. Como se tornar o que já é? Difícil? Difícil? Na verdade, Deus já te fez alguém. Deus já tornou você uma pessoa, um ser que tem valores e que tem propósito. Deus já colocou dentro de você um propósito. Só que para que você seja aceito, você acaba querendo se tornar algo. E aí você fica naquela paranoia. Uma hora você é como fulano, outra hora você é como Beltrano, outra hora você é como sei lá quem. Entende? E aí você fica na paranoia e se perde de quem você é. Você nunca vai se tornar o que você está olhando ao seu redor, porque na verdade você já é. Deus já colocou dentro de você uma identidade, você precisa descobrir qual é ela. Ontem eu estava conversando com uma adolescente, entrando na juventude, e ela falou justamente sobre isso. Ela falou: é isso aí, pastora. Eu lembro que o Senhor me chamou, Deus me chamou para ser uma líder. Falei: então por que você está querendo ter um líder na rua, no mundo? Então, se liga, ouve Jesus, ouve o Espírito Santo. Ele é o melhor amigo. E sabe, quando você entender que o Espírito Santo é o teu melhor amigo, ele vai te apresentar os melhores amigos dele. Porque eu tenho amigos, e sabe o que é que eu faço? Essa igreja é minha amiga. E os amigos que eu tenho, quando vêm para Maringá, sabe o que é que eu falo? Vai lá na Batista Sião, procura pastor Josimar e a Selma, são gente fina, não deixa de ir lá não. Por quê? Porque são meus melhores amigos, que o Espírito me apresentou há 8 anos atrás. É uma amizade de 8 anos, entendeu? É uma amizade tão distante que a gente dificilmente se vê. Segura aí, igreja, segura aí, porque nós precisamos guardar nossos filhos e ajudar os nossos adolescentes. E se esse culto hoje fosse só para eles, eu ficaria muito feliz. Então, queridos, tenham isso dentro de você. Tenham dentro de você que um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo vai fazer você conhecer os melhores amigos dele. E ore: Espírito Santo, tem alguém aí fora querendo ter uma melhor amiga, que vai me aceitar como eu sou. Onde é que ela está? Me leva até ela, traz ela até mim. Ele vai fazer isso. Você não vai ficar batendo cabeça na paranoia, querendo se identificar com fulano, ser igual a fulana. Beleza? Se firme em Cristo. Porque vai chegar uma época em que essa geração vai procurar direção. E Deus vai fazer dos mais perseverantes e dos que mais têm relacionamento com eles como uma flecha para apontar o caminho. E Jesus quer fazer de vocês a flecha. Então não se embaraçem, como diz Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançar para o prêmio da soberana vocação. E ele diz que ele vai tirar todo o peso e todo o pecado que tenazmente assedia a ele.
Então, não deixe essas coisas pesarem em vocês e vocês ficarem na dúvida, sou cristã ou não sou? Não sou. Eu queria não ter nascido num lar cristão. Não, eu nasci no lar cristão, Senhor. E eu vou me vestir dessa armadura cristã. E eu vou revolucionar o meu mundo. Amém? Vamos orar por vocês três, representando os adolescentes. Vocês podem vir aqui? Por favor. Eu sei que vocês são tímidos, mas, por favor. Pais, por favor, ouçam seus filhos. Essa idade é a idade mais complicada que existe. Essa idade é a idade onde, na verdade, ou eles vão ganhar o mundo ou eles vão perder o mundo. Ou melhor, ganhar o mundo ou perder para o mundo. Então, cuide deles, ouçam, não ache que tudo é rebeldia. Essa fase aqui é a fase da mudança, da transformação, vocês sabem. E muitos pais taxam de rebelde. Não é rebelde, é porque eles estão descobrindo o mundo. E é nessa hora em que há uma divisão, há um romper de pais e filhos, e muitas vezes nunca mais se conectam. Aí entra a orfandade. Tá bom, pais? Então, por favor, ouçam seus filhos, sejam amigos. Sejam amigos, e nós não vamos perder nossos filhos para o mundo. Em nome de Jesus. Tem um pastor aqui, Jesus. Tem uma esposa de pastor. Em nome de Jesus. E quem sabe uma missionária. Não estou profetizando, mas é apenas o desejo do nosso coração, que o Senhor leve vocês. Senhor, nós queixamos a sua mão para os nossos filhos. A Mani Munira também está aqui. Senhor, nós queremos render graças, Senhor, por nossos filhos, por nossos adolescentes. Senhor, se na nossa época já era tão difícil, Senhor, ser adolescente, na época de hoje é muito mais. E principalmente por ser cristão, Senhor, porque os valores do reino estão implantados dentro deles. Nós oramos abençoando-os para que eles não rejeitem os princípios que a família, por meio de Cristo, tem plantado dentro deles, mas que eles não se envergonhem, porque a tua palavra diz que aqueles se envergonharem do Senhor diante dos homens, o Senhor haveria de se envergonhar deles diante do Pai. Então, meu Deus, que eles não se envergonhem, que por causa disso, muitos amigos deles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, e assim eles tenham um batalhão de amigos seguindo eles, e gratos porque eles não se venderam e não abriram mão dos princípios cristãos que eles têm. Guarda, Senhor, guarda eles daqueles que querem torná-los, Senhor, viciados, daqueles que querem torná-los, Senhor, imorais, prostitutos, daqueles que querem torná-los, Senhor, irresponsáveis e irreverentes aos pais. Em nome de Jesus, e que por meio deles, a fé cristã, Senhor, chegue, Deus, até que Cristo venha no coração de muitos, porque eles são, Senhor, a solução de Deus para a nossa nação e para o nosso mundo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigada, desculpe constranger vocês. Cadê o João, gente? O meu futuro genro? As mulheres entendem. Mas nós, no momento, estamos morando na cidade de Jales. Estamos pastores locais no momento da igreja A Mensagem. E estamos fundando essa igreja há não mais que 3 meses. E estamos muito felizes no Senhor por Ele nos ter confiado esse grande desafio, que é implantar uma igreja naquela cidade. E a igreja que está no nosso coração é a igreja que nós vamos repartir hoje com você. Sem delonga, eu peço para que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E o tema da nossa mensagem hoje é as 3 características da igreja cristocêntrica. Parabéns a Selma, a pastora, a Elza também. Desculpe porque no vídeo eu a chamei de pastora. É um costume de ir a tantos lugares e lidar com tantas pastoras de fato. E aí a gente sempre está falando pastora, mas ela, com muita reverência e cuidado, me mandou um áudio. Pastora, só tem um problema naquele vídeo. E eu, qual? Se estiver ruim, eu tiro. Ela falou, você me chamou de pastor, e eu não sou pastora, eu não sou consagrada. Eu falei, Selma, desculpa. E se você me pegar aqui falando,
Selma é uma questão de costume, tá bom, pessoal? Então, deem um desconto para mim, por favor. Então, o nosso coração, estudando esse livro de 1 Tessalonicenses, há alguns anos atrás, se você deseja fazer um bom estudo bíblico, você pode encontrá-lo na Jocum de Curitiba, em Almirante Tamandaré, o SIB, Seminário Indutivo da Bíblia. Eu penso que alguém daqui já fez esse curso lá. Nós implantamos esse curso lá na base de Curitiba e nós saímos de lá e outra missionária ficou responsável, diretora dessa escola. Então, há alguns anos atrás, fazendo o estudo do livro de 1 Tessalonicenses, eu encontrei uma igreja cristocêntrica. E em todos os lugares que eu passo, eu fico analisando para ver se as igrejas que eu estou, se a igreja que eu estou, ela de fato é uma igreja cristocêntrica. Então, lendo juntos, nós vamos encontrar em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dizendo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Quando eu olho para essa carta que Paulo envia por Timóteo, seu discípulo amado, aquela igreja tão nova, aquela igreja em que Paulo, em uma de suas viagens, parou em Tessalônica com o intuito de ganhar alguns dos judeus ao cristianismo. E se você for estudar um pouco da história de Tessalonicenses, essa igreja foi fundada não mais do que 6 meses. Paulo, com seus amados irmãos e amigos de ministério, passou menos que 6 meses naquele lugar. E ele precisou sair daquele lugar, escondido pelos irmãos, porque, segundo a história, diz que os judeus invejosos daquela região estavam expulsando Paulo dali. Porque Paulo chegou e ele começou a pregar o evangelho, como nós ouvimos aqui, um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, dizem que você é um agitador. Não, eu estou confundindo. E agora que dizes quem tu és, um profeta, um agitador qualquer, e Paulo era um desses agitadores. Se disseram isso de Jesus, Paulo também queria que dissesse dele. E estavam dizendo que Paulo era um agitador qualquer ali em Tessalônica, e os judeus expulsaram Paulo dali. E Paulo não ficou menos que 6 meses naquele lugar. Mas diz que esse tempo que ele passou provocou algumas coisas na vida daqueles irmãos. E as 3 marcas de uma igreja cristocentralizada, a primeira você vai ver comigo no versículo 3, que diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, do quê? Vocês podem dizer comigo? Operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor e da vossa esperança, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu olho para essa igreja que teve não mais que um pastor por 6 meses apenas. Paulo foi pastor daquela igreja por apenas 6 meses. Mas ele provocou 3 características que, se uma igreja hoje não tiver, ela não é cristocêntrica. E eu fico imaginando porque Paulo ele não podia voltar a Tessalônica porque os judeus não o recebiam. E também porque Satanás o estava impedindo de ir até lá. Eu fico imaginando que Paulo, tentando saber como estava aquele povo, diz ele que estava sempre orando com os irmãos por eles,
E Paulo ouviu algumas notícias sobre aquele povo. Se você ler Atos, primeiro eu preciso que você leia comigo o versículo 6 e 9, que diz assim: com efeito, vocês tornaram-se imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vocês repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Eu fico imaginando essa igreja hoje. Eu fico imaginando onde está a igreja de Tessalônica. E sabe, queridos, nós sempre pensamos que uma igreja é formada por um líder. Uma igreja não é formada apenas por um líder. Uma igreja é formada por um todo. Uma igreja é formada por você. Já ouviu dizer que o povo tem um líder que merece? Então, queridos, vocês são a igreja de Tessalônica hoje. E se vocês acham que não são, precisam se tornar. E as 3 marcas que vocês precisam autoanalisar em si é: será que nós temos uma fé operosa? Porque esse povo tinha. E uma fé operosa, queridos, fala muito mais alto do que qualquer discurso teológico. Uma fé operosa não é apenas um assentimento intelectual a uma verdade bíblica. Muita gente tem um sentimento quando ouve uma verdade bíblica como essa que nós temos. Quem dizem que eu sou? Que tremendo, né? E aí, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é profeta. E aí levanta Pedro e diz: estão tudo errado, hein, Senhor? Mas eu estou com a revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí quando a gente lê isso, ouve ou canta, vem um assentimento dentro de nós, né? Vem um assentimento dentro de nós e a gente fica: meu Deus, eu quero também todo o tempo, Senhor, eu quero ter essa revelação, eu quero que o Espírito me ensine sempre. Está com chiado? Tá? Sou eu o que devo fazer? É o microfone? Tá, você me ajuda. Qual o seu nome? Pedro. Eita, aqui só tem os apóstolos. Tem Judas? Tem Judas não, Senhor. Esse nome foi riscado da história da humanidade. Pena para ele, né? Mas, então, queridos, quando eu olho para isso aqui, e nós temos esse assentimento quando ouvimos uma verdade bíblica, nós ficamos encantados e desejando ser igual. Mas uma fé operosa vai além de um desejo. Uma fé operosa é simplesmente traduzida em ação o que se crê. Quando você tem uma fé que é operosa, que tem operosidade, você gera ação. A tua crença, a tua fé, ela se torna real, ela se torna fato. Como nós vemos em Jesus, que obedeceu até a morte de cruz. Era uma fé que ele tinha, de que Deus ia ajuntar muitos, porque se ele não tivesse, ele não faria aquela oração intercessória dizendo: não peço por mim, mas por eles, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, peço não só por estes, mas por aqueles que ainda virão. Uma fé operosa faz ele ir para a cruz, porque ele acredita que muitos ainda virão, e olha aqui os muitos. A fé operosa de Jesus fez isso. A fé de 2000 anos atrás, a fé que levou alguém a dizer: se possível passa, mas se não for, não passa não. Se tiver outro método para alcançá-los, beleza, Pai, mas se não tiver, é esse mesmo. E eu derramo, se preciso, até a última gota por eles, por vocês adolescentes. E essa fé operosa não deixa você vender Jesus por nada. Não deixa você trocar Jesus por uma amizade que não te valoriza e que não morre na cruz por você.
Era essa característica que o povo de Tessalonicenses tinha e que diz o texto que essa fé se espalhou, a ponto de Paulo e seus companheiros não precisar adicionar mais nada à sua pregação na Macedônia e na Acaia. Imagina só, a fé de vocês são tão operosa, é tão operosa a fé de vocês, que daí vai alcançar Astorga, vai alcançar Sarandi, vai alcançar Paysandu, e Jesus não vai precisar acrescentar mais nada. Mais nada, porque eles olham para vocês e vocês são o exemplo do Cristo para a vida deles. Isso é uma verdadeira fé. E nós olhamos ao nosso redor hoje e muita gente diz, não vou à igreja. Tem gente igrejando na sala da sua casa. Tem gente igrejando pela internet. Existe agora alguém aí dizendo que a igreja do futuro vai ser pela internet. 60 mil pessoas em uma igreja pela internet. As pessoas dizimam, não vão à igreja, assistem o culto pela internet, adoram na sala da sua casa pela internet, dizimam pela internet e está lá a igreja de 60 mil. Eu, particularmente, acredito que isso poderá acontecer, e olhe lá, por causa da perseguição, porque na Rússia nada se entra pela internet, apenas o que eles permitem. Na verdade, uma fé operosa, ela é gerada dentro. E quando Jesus estiver por vir, eu não me perecerei, eu não me perderei, porque essa fé operosa, ela está dentro, ela não está na internet. Ela não está no banco da igreja, mas ela está dentro. Mas eu estou linkada com meu irmão. Eu estou em espírito, com essa fé operosa em casa, em qualquer tempo, com ou sem perseguição, com ou sem enfermidade. E essa fé operosa gera outros para Jesus. E eu penso que Paulo, quando estava diante do Senhor, orando ao Senhor, qual o meu horário, qual o meu tempo, pastor Paulinho? 12:30. Vocês vão me suportar até lá, 12:30. Eu vou obedecer hoje, não se preocupe. E eu penso que quando Paulo estava lá com seus irmãos, porque é isso que nós pastores fazemos por vocês, igreja. Nós sempre estamos diante do Senhor, prestando conta de vocês, orando por vocês. E eu acho que por alguns, como diz aqui Janes e Jambres, vocês vão ver outro texto, diz que Janes e Jambres, eles se desviaram. E eu penso que quando Paulo ia orar por Janes e Jambres, Paulo dizia, ô Senhor, ele dá tanto trabalho para nós, Senhor, porque o Deus deles é o ventre deles, Senhor. Ô Senhor, o que a gente faz, Senhor? E o Senhor, ô Paulo, entrega logo ele, sabe, para que pelo menos a alma seja salva. Mas quando Paulo ia conversar, orando ao Senhor, e Paulo fazia recordação do povo de Tessalônica, era leve para Paulo. É tão leve para nós, pastores, quando a gente vai recordar de alguns irmãos na presença do Senhor. De alguns, quando a gente vai orar, ô Senhor, aquele irmão dá tanto trabalho, Senhor, a fé dele não é operosa, Senhor. É uma fé preguiçosa, Senhor. É uma fé que não chega junto para trabalharmos para o Senhor e pelo Senhor na cidade, na igreja. Mas aí quando a gente ajuda ele, Senhor, levanta o ânimo dele, uma fé poderosa, uma fé operosa que está junto, que não se desfalece com qualquer coisa. Dá, Senhor, para ele essa fé operosa. Já tem outros que a gente se recorda diante do Senhor da fé deles e diz, Senhor, aí a gente abre aquele sorriso. Oh, Senhor, quando eu olho para a fé operosa de João, Senhor, me dá tanta coragem, me dá satisfação de pastorear, de ser um pastor, me dá satisfação. Olha, Senhor, o João que não para de orar, que tem uma fé operosa, Senhor, uma fé prática. E eu penso que Paulo, quando ia para a presença do Senhor falar dos Tessalônicos, Paulo ia com um sorriso e dizia, olha, Senhor, eles estão aliviando até o nosso trabalho. Nem preciso mais pregar na Acaia e na Macedônia. Na Macedônia? Para eu não me confundir aqui, queridos, na Macedônia. E aí, eu preciso que você olhe para a sua vida agora. E você faça
uma conclusão individual, uma autoanálise, independente da sua idade, a sua fé é operosa? As pessoas, quando olham para você, elas dizem assim: eis um verdadeiro cristão em quem não há dolo. Eis um verdadeiro cristão que tem uma fé inabalável, que tem uma fé consistente, que tem uma fé pura, uma fé que quando eu olho ela não tem, sabe, está aqui água, mas ela está misturada com café. Ah, ok, tem água, mas tem café, então não é pura a água. É uma fé pura, uma fé consistente, imutável, independente de qualquer problema, situação. E hoje nós estamos chamando você a viver uma fé operosa e tornar nessa cidade cada vez mais uma igreja cristocêntrica. Cada vez mais uma igreja cristocêntrica. Não apenas cristocêntrica com 70%, mas com 100%, amém? E aí, quando eu olho para essa história, eu fico imaginando no dia em que você se converteu. Eu não lembro você, mas eu me converti aos 19. E aos 19, eu fui a primeira filha a me converter. Meus pais têm 11 filhas mulheres. Com minha mãe, 12 mulheres na casa. Meu pai, aquele caba macho, que tinha que segurar firme o cajado, senão os lobos apareciam e as ovelhinhas se desviavam. Porque a ovelha também se desvia, né? E aí o lobo pega quem se desvia. Pega a dica aí. Pega a dica, porque tem lobo perto de ovelha. E daí, queridos, quando eu me converti, eu entrei para dentro de um lugar que não tinha luz. Não tinha luz, ela era treva. E eu disse: Jesus, eu quero viver essa fé, e eu quero que minha mãe, meu pai e minhas irmãs vejam essa fé. Sabe como a minha fé era operosa? Eu não deixava minha mãe lavar louça à meia-noite, quem lavava era eu. Cansada de um dia de trabalho, um dia escolar. Não era minha mãe, a minha fé era operosa sim. A minha fé não era preguiçosa, e minha mãe se surpreendia, e minhas irmãs também. Agora eu não mais vivia namorando às escuras, às escondidas, e não dava mais dor de cabeça para o meu pai e vergonha na rua para ele, na vizinhança. Agora eu trabalhava e ajudava em casa com as despesas. E assim foi a minha fé operosa. E não muito demorou, se converteu uma irmã, se converteu um cunhado, se converteu outra irmã, se converteu outro cunhado, e todos se tornaram meus discípulos com uma fé operosa. Como está a sua fé dentro da sua casa, querido? Ela precisa ser operosa. Se você talvez ainda não ganhou sua família para Jesus, se sua família ainda não está aqui, ela precisa ser mais operosa. Operosa não apenas em oração, mas operosa em prática. Porque a fé, ela não é um assentimento intelectual, ela é algo que produz vida. Porque foi isso que a fé de Jesus fez. Produziu vida, e vida em abundância. A segunda característica dessa igreja cristocêntrica que nós encontramos, por exemplo, a igreja de Tessalonicenses, e que nós precisamos imitar, você vai encontrar comigo lá no versículo 3. Uma fé operosa. E Paulo também se recordava diante do Senhor da abnegação do amor daquele povo. Era um povo que tinha um amor abnegado. E um amor abnegado, esse é um amor que não tem interesse pessoal. Sabe? Muita gente dizendo assim: para que eu ir para a igreja? A igreja só tira de nós. Para que? Outro dia nós vimos nas redes sociais que um marido foi atrás na igreja pedir de volta os 30 mil que a mulher doou para a igreja. Sabe quando que esse homem vai se converter? Principalmente porque a igreja não lhe devolveu, não lhe restituiu o dinheiro? Nunca! Ele nunca vai dizer que essa igreja, que os crentes, não é essa igreja, é os crentes, é nós.
Ele nunca vai dizer que nós estamos para dar. Ele vai dizer que nós estamos para subtrair. E é isso que nós temos encontrado. Cristãos que não têm um amor abnegado. Cristãos que têm um interesse próprio. Cristãos que não estão prontos a repartir. Diz a palavra de Deus que o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Mas você sabe por quê? O Senhor ia acrescentando, Pedro, os que iam sendo salvos, Pedrão? Porque diz a palavra que o povo ajudava o Senhor. Diz que eles repartiam tudo. E eles tinham tudo em comum. E ninguém tinha necessidade de nada. Sabe, nós ficamos apenas orando, dizendo, Senhor acrescenta, Senhor salva, Senhor salva. E a gente não está ajudando o Senhor, Pedro. E nós não estamos dizendo para o Senhor, estou aqui, Senhor, eu reparto se for preciso, eu reparto se for necessário, porque Ele não precisa vir para trazer, mas Ele vai vir para receber também. Essa é a segunda característica de uma igreja cristocêntrica. E eu preciso que você se analise. Porque eu não estou falando da Igreja Batista Sião, mas eu estou falando daqueles que fazem a Igreja Batista Sião. Porque a Igreja Batista Sião não é se você não está. Mas a Igreja Batista Sião também é se você se tornar. E quando eu falo da Igreja Batista Sião, eu espero que essa mensagem ela alcance cada dia mais a cidade de Maringá e entre pelas portas do Paraná e saia pelas portas ali do Sudeste, do Centro-Oeste e vá alcançando todo o nosso país. Porque a nossa nação ela não será transformada enquanto a igreja não se tornar uma igreja cristocentralizada. E a nação, ela pode ser revolucionada se nós nos tornarmos essa igreja que Tessalonicenses se tornou em tão pouco tempo. Paulo só precisou ficar com ele 6 meses. Qual é o seu nome? Murilo. Paulo só precisou ficar lá em Tessalônica 6 meses, Murilo. 6 meses. Pensa comigo. Qual é o seu nome? Rodrigo. Adriano, pensa comigo. Murilo, Rodrigo, Adriano, Pedro, João, José, Maria, Joaquim, Paulo, Mateus, Tiago, Felipe, Levi, Selma, Joana, Marina, Silvia, Patrícia, pensa comigo, igreja. Vamos nos tornar a igreja de Tessalonicenses. Vamos nos tornar uma igreja que Cristo é o centro e que o mundo, quando olhar, vai dizer: ei, eu vou seguir você, amigão. Chega de churrasco com cerveja e mulherada. Eu olho para você e vejo que você é um homem leal à sua mulher. A sua fé é uma fé operosa. Lealdade num casamento. A sua fé é uma fé operosa. O seu amor por Jesus Cristo é um amor abnegado, porque eu olho para a sua família e eu vejo que tem amor reto, amor puro, amor sem interesse. Outro dia fomos visitar uma cidade, uma família aqui perto nos chamou para ministrar libertação para eles. Essa família de médicos na cidade nos chamou a mim e o meu esposo para reunir só a família e ministrarmos libertação. Ficamos um final de semana hospedados nessa família. E quando nós fomos ouvindo a história da família, era de arrepiar. Porque não existia naquela família amor abnegado. A ponto do marido, para ter o momento dele com a mulher, ele dizia: sabe aquela bolsa? Sabe aquele calçado? Sabe aquela viagem? Pois é, amor, vamos fazer desse jeito que eu te dou. Nunca que essa família é um exemplo de amor abnegado para a sociedade. E é uma família de cristãos. Queridos, está na hora de você se levantar com sua mulher. Marido, está na hora de você se levantar e se tornar um verdadeiro sacerdote do Senhor, com amor abnegado. O grande sonho de Jesus é que você viva o que Ele viveu pela sua igreja. O texto diz que Ele amou e que Ele deu a vida pela sua igreja. E o importante é que você, marido,
Se sacrifique pela sua esposa como Cristo pela sua igreja. Será que você morreu pela sua esposa? Já quanto a você, esposa, amor abnegado, respeite o seu marido e se submeta a ele, porque esse é o grande compromisso e responsabilidade da igreja do Senhor. Cristo ama e morre pela igreja, a igreja se submete e respeita o Cristo, o Senhor dela. Queridos, quando eu olho para essa igreja, eu fico dentro de mim saltando de alegria, dizendo: Senhor, me ajude a, junto com meu marido, implantarmos essa igreja na cidade de Jales. Essa igreja que vai revolucionar Jales. E de Jales vamos revolucionar o Brasil. E do Brasil vamos revolucionar o mundo. Se nós não revolucionarmos a nós mesmos, jamais revolucionaremos o mundo com nossas orações. Porque só com oração ninguém faz nada. É necessário oração, fé prática. Porque uma fé prática é que produz uma oração inteligente. E aquele povo ajudava Deus a acrescentar os que iam sendo salvos, porque eles tinham amor abnegado. E eles tinham tudo em comum. E ninguém tinha necessidade de nada. Mas para que a gente saiba qual é a necessidade do outro, é necessário nós termos relacionamento com o outro. E ouvir o outro de verdade, sabe? Sabe o que é ouvir o outro de verdade? Não é fingir que está ouvindo, mas é fazer uma escuta ativa. De olhar no olho. De enxergar com os olhos, de ouvir com os olhos, de ver com os ouvidos o que a pessoa de fato precisa. E muitas vezes o que ela precisa você tem e você apenas diz: eu vou orar por você. Quando na verdade a oração já é você. Entendem o que dizemos? Amém, igreja? Vocês estão comigo? E o terceiro ponto que eu vejo em uma igreja cristocêntrica é quando eu olho para esse povo e vejo que o texto diz, Paulo em sua maravilhosa carta, chamando Timóteo, dizendo: Timóteo, eu quero muito vê-los, mas Satanás está me impedindo, eu não posso ir até lá. Então eu vou fazer o seguinte: já que você é tão jovem, você não tem tanta cara aí de um ministro, de um apóstolo, é meu discípulozinho novato ainda, deixa eu fazer o seguinte, eu vou te mandar lá, tá bom? Leve essa carta com eles. Eu fico imaginando Timóteo quando chegou àquela igreja, e Timóteo num púlpito se tinha, ou na casa, que eu acredito que era uma igreja na casa, e Timóteo abriu aquela carta e leu para eles. Eu leria hoje talvez para vocês, talvez hoje, pastor Josimar e os demais pastores, servos do Senhor nesse lugar e líderes de célula, olharia para vocês e diria: porque dou sempre graças a Deus por todos vocês, Sião, e menciono vocês em nossas orações, e é sem cessar. E quando fazemos isso, é recordando diante do nosso Deus e Pai de 3 características que vocês têm. Vocês têm uma operosa fé. Vocês têm um amor abnegado. E a terceira característica, e não menos importante, da firmeza da vossa fé, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a igreja esqueceu que Cristo voltará. A igreja está vivendo como no hall de membros, acreditando que simplesmente, se acontecer bom, se não acontecer bom. Já ouvi até pessoas dizendo, sabe, cristãos dizendo: e se eu tiver enganado que Jesus existe? Se eu tiver enganado, pelo menos eu me livrei do HIV. Eu já ouvi cristãos dizerem isso. Pelo menos eu vivi uma vida reta e não contraí HIV, porque se eu não cresce nessa fábula, possivelmente eu seria um prostituto e talvez contraísse HIV. Cristãos falando isso. Querido, Cristo, Ele não morreu na cruz para lhe dar uma vida boa aqui. Ele morreu na cruz para que onde Ele esteja, você esteja também. Cristo morreu na cruz para que onde Ele está, você esteja também.
E ele disse, eu vou preparar-vos lugar, e que se assim não for, eu vos teria dito. Ele está preparando um lugar para nós. Irmãos, renove a sua esperança, Cristo virá. Queridos, renove a sua fé operosa, porque Ele voltará. E Ele perguntará para você, quantos olharam para você e viu em você um amor abnegado? E você dirá para Ele, Senhor, foi uma multidão, e eu vou te apresentar. Olha aqui, Senhor, está Pedro, João, está Murilo, está Adriano, está Adriana, está Maria, está Silvia, está Patrícia, está essa família que creram porque eu tive uma fé operosa. Eu tive um amor abnegado, mas eu também tive uma firme esperança que você viria. E hoje os meus olhos te veem, Jesus, o autor e consumador da minha fé. Aquele que era e que é e que há de vir não mais, porque Ele já está aqui. E agora eu não mais conheço em parte, mas eu conheço como um dia eu fui conhecido. E os meus olhos te veem, e tudo que eu pedi foi que eu morasse na casa do Senhor para todo sempre, habitar na casa do Senhor, e agora eu estou habitando. E agora eu vejo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era e que é. Você só precisa de 3 características para tudo isso. Uma fé operosa, um amor abnegado, mas também uma firme esperança no Senhor Jesus Cristo, como os irmãos de Tessalônica. E, queridos, é lindo porque Paulo, ele recorda desses irmãos. Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13. Depois de muitos anos, Paulo faz recordação desse povo, em 1 aos Coríntios 13, e ele conclui dizendo, você pode abrir sua Bíblia, por gentileza, em 1 aos Coríntios 13, e Paulo começa dizendo para aquele povo que ainda que eles falassem língua de homens, de anjos, se ele não tivesse amor, eles seriam tudo isso que você já conhece e que é muito citado nos casamentos. E Paulo conclui, no capítulo 11, dizendo, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti, não é eu deixei, eu desisti. Porque viver uma fé operosa, um amor abnegado e uma firme esperança no Senhor Jesus Cristo não é uma coisa que nasce do dia para o outro, mas é uma coisa que você desiste em não ter essas coisas na sua vida. Entende o que dizemos? E Paulo estava dizendo, eu desisti de ser uma pessoa que não tinha uma fé operosa. Eu desisti de ser uma pessoa que não tem um amor abnegado. Eu desisti de ser uma pessoa que não tem uma firme esperança no Senhor Jesus Cristo. Eu desisti, porque eu não sou mais menino na fé. Eu não sou mais menino no amor. Eu não sou mais menino deduzindo ou desistindo ou deixando de acreditar que Jesus não virá. Eu não sou mais menino. Eu sou um homem agora e eu decido viver isso. Eu decido viver isso. Desistir das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Mas agora apenas conheço em parte, então um dia conhecerei como também sou conhecido. E ele lembra dos irmãos de Tessalônica, no último versículo tão conhecido de todos. Quem nos cita 1 Coríntios 13, 13? Todo mundo cita, até Renato Russo. Até Renato Russo citou em uma música que não diz totalmente a verdade de Cristo, mas ele citou. E ele conclui recordando daquela igreja maravilhosa e poderosa. Ele diz, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor.
Desses três, porém, o amor é o maior. Se você amar com o amor de Deus, você vai fazer o que Cristo fez. Cristo entendeu a dimensão da revelação do Pai, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Cristo disse: opa, já saquei, eu não preciso fazer eles crerem, eu só preciso amá-los, porque se eu amá-los, eu vou ter uma fé operosa. Se eu amá-los, o meu amor será abnegado, sem interesse. E se eu amá-los, eu vou fazer com que eles entendam que eles podem ter fé em mim e esperança de que virei. E não mais, Igreja Batista Sião, por favor, nos ponhamos de pé. Eu não sei quantos de vocês têm desejado viver uma fé operosa, um amor abnegado e uma firme esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quantos de vocês têm desejado e não têm conseguido. Mas aos que têm desejado e não têm conseguido, eu peço que dê um passo para trás. No lugar em que você está. Se você tem desejado viver essa fé, dê um passo apenas para trás. E nós vamos orar para você. Jesus, o plano perfeito, bem baixinho. Irmãos, Cristo, Ele não mudou. Ele é o mesmo que você conheceu há 15 anos atrás. Ele é o mesmo. Ele apareceu na sua frente e Ele te amou primeiro. E quando Ele te amou, Ele colocou dentro de você um tesouro que você não encontra em lugar nenhum, até mesmo porque não precisa mais procurar estar aí. Esse tesouro é imutável, não perde valor como a bolsa de valores. Esse valor é imutável e não envelhece, e a traça não corrói e a ferrugem não consome. E Ele é capaz de fazer você se tornar a realização do sonho dessa humanidade tão sem direção e tão sofrida, porque nós somos os Cristos, Filho do Deus vivo, e é por meio de nós que essa rocha inabalável vai permanecer firme como igreja do Senhor, porque por meio de nós, Jesus, que é o plano perfeito, Ele vai se revelar ao mundo, porque o Senhor haverá de nos dar uma fé inabalável, um amor abnegado, uma firme esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, aqui estão, Senhor, os nossos irmãos, e você sabe aqueles que deram um passo para trás, porque entenderam a revelação dessa palavra viva e eficaz, e mais penetrante que espada de 2 gumes. Ó Espírito de Deus, você que foi enviado por Jesus para nos ensinar todas as coisas que o Senhor havia ordenado, e para nos tornar a revelação de Cristo em nós, que é a esperança da glória, ajude-os a se tornarem esses cristãos vivos, como aqueles que Nero queimou em praça pública. Ah, Senhor, aquele dia Nero matou os corpos deles, mas eles incendiaram aquele lugar e fez com que muitos chegassem ao pleno conhecimento da verdade, porque eles foram abertos à luz do entendimento. E Senhor, eu oro para que estes que entenderam e deram um passo atrás, que o Senhor os faça queimar como tochas vivas em praças públicas de Maringá, praças públicas do seu trabalho, praças públicas das suas casas, praças públicas, Senhor, dos seus colégios e faculdades, Senhor, e que ilumine a escuridão de muitos por meio de uma fé operosa, de um amor abnegado e de uma firme esperança na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que eles sejam, Senhor, o plano perfeito de Deus por meio de Cristo,
esperança da glória daqueles que estão em trevas e perdidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Chegado ao fim, a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue, diga, me libertou, me libertou. Nós agradecemos a Deus pela vida da pastora Márcia. Obrigado por ser um instrumento de Deus nessa manhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que têm uma fé operosa, que têm um amor abnegado, que tem esperança na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Não saia sem dar bons abraços.